Olá, pessoas! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia, né? Eu sou o professor Alexandre Bonfim e hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo de filosofia para a segunda série, perfeito? Só antes da gente começar a aula, né? Pegue seu caderno, né? Sua caneta para fazer suas anotações. O pessoal que acompanha a aula pela TV, não esqueçam de realizar também as atividades do Classroom, ou então de ir até a escola buscar as atividades impressas, né, e realizá-las, perfeito? E vamos seguindo aí, tá? Hoje, conteúdo de hoje, né, a nossa aula hoje é sobre o Tomás de Aquino, ainda continuamos na filosofia medieval, né? Eu comentei rapidamente do Tomás de Aquino numa aula lá atrás, quando a gente fez um resumo, né, da filosofia medieval, e hoje, né, especificamente, iremos trabalhar a filosofia deste pensador, perfeito? Então hoje Tomás de Aquino e o resgate da ética aristotélica, né? A gente comentou lá atrás que o Tomás de Aquino ele faz uma cristianização do Aristóteles, tal qual Agostinho fez uma cristianização de Platão, perfeito? Então, né, fica como objetivos para esta aula de hoje, tá? Demonstrar a filosofia da escolástica, né? Nós vimos que o Santo Agostinho pertencia à patrística, né, a época dos padres, os pais da igreja, e o Tomás de Aquino vai pertencer a um outro período da filosofia medieval bem importante, que é a escolástica, tá? Segundo objetivo aqui, explicar o pensamento tomista, né? Tomista faz referência a Tomás, né? Então explicar o pensamento de Tomás de Aquino. E por último, compreender a ética tomista, portanto, a ética dentro do pensamento do Tomás de Aquino, perfeito? Mas, como em toda aula, né, antes de dar introdução a um conteúdo novo, nós primeiro relembramos um pouco do que falamos no nosso último encontro. Então, né, nossa última aula, aliás, nas nossas duas últimas aulas, nós trabalhamos a filosofia de Santo Agostinho e os princípios da ética para Santo Agostinho, tá? Então, para a gente relembrar um pouquinho desses conceitos do Santo Agostinho, fica aqui nosso primeiro exercício já, né, como questão aqui. Segundo o pensamento de Santo Agostinho, poderíamos afirmar que, em certa medida, o mal não existe. Explique essa afirmação segundo a filosofia agostiniana, ou seja, por que, segundo Agostinho, em certa medida a gente poderia afirmar que o mal não existe, né? Volta lá nas anotações da última aula, né? Acompanha lá o que a gente já tinha comentado, faz uma releitura, dá uma refletida e anota aí, né, uma possível resposta para essa questão. Vou dar um tempo para vocês pensarem e na sequência a gente já volta.
Voltando aqui então, pessoal, conseguiu responder com suas palavras aí, né? Por que o mal não existiria, segundo Santo Agostinho, tá? Vamos então corrigir juntos esse exercício aqui, tá? Bom, nós vimos que, no nosso último encontro, o mal existiria de 3 formas para Santo Agostinho, tá? A primeira delas seria, né, o que a gente colocou como o mal metafísico, né? Ou seja, o mal enquanto uma essência da maldade. Esse mal, para Santo Agostinho, não existe. Tá? Esse mal seria a ausência de bem. Lembrem lá do que a gente comentou na última aula, né? Para Santo Agostinho, Deus é o criador do mundo, né? E como Deus é o bem e a criação veio dele, tudo veio do bem. Se tudo veio do bem, o mal, enquanto uma entidade oposta a ele, não poderia existir, né? É igual aquela história que a gente comentou também sobre o frio, né? Não tem como você medir a quantidade de frio das coisas, apenas a de calor. Não tem como você medir a quantidade de escuridão das coisas, apenas a quantidade de luz. A mesma coisa é o bem e o mal. Não tem como medir a quantidade de mal, apenas a quantidade de bem. E existe um bem em menor grau e um bem em maior grau, perfeito? E um outro tipo de mal, né, esse seria o mal moral para Santo Agostinho, esse é fruto das escolhas erradas do ser humano. É fruto do livre-arbítrio do ser humano, né, e daí está ligado ao pecado, né, quando a pessoa com o seu livre-arbítrio escolhe seguir as vontades do corpo, né, em vez das vontades da alma, né, e a alma seria aquilo que está mais próximo de Deus, portanto seria o bem maior. Tá? E por último, o mal físico, como as doenças, a morte. Esse mal, para Santo Agostinho, seria provindo do pecado original. Né? Desde lá de Adão e Eva, lá a humanidade carrega, né, essa corrupção, digamos assim, dentro de si, pela primeira vez que foi escolhida as criaturas ao invés do Criador. Tá? Enfim, nós temos esse resumo aí, né, do mal em Santo Agostinho, tá? E na sequência, então, né, já adentrando aí aos nossos conteúdos de hoje, temos a escolástica, tá? Escolástica é um período da filosofia medieval que vai mais ou menos aí do século IX até o século XIV, tá? Então, né, o final da Idade Média ali, tá? Onde a gente vai ter alguns fatores históricos que marcam esse período. Por exemplo, né, o Renascimento carolíngio, né, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, né, nomeado pelo Papa, chamado Carlos Magno. Apesar de dizerem que ele era um rei analfabeto, né, ou semi-analfabeto, ele vai renascer ou reacender com aqueles valores da tradição greco-romana, tá, de valores acadêmicos, né, de você ele vai criar uma série de escolas e universidades, né, e retomar, portanto, essa questão do ensino, a importância da pesquisa acadêmica, enfim. Tá? A gente vai ter a fundação, então, de universidades, as universidades mais antigas que nós temos até hoje, né, foram fundadas nessa época, tá? E nas universidades, nesse período, era ensinado o que se chamava de artes liberais, que eram basicamente 2 áreas do conhecimento, né? 2 cursos, digamos assim, que se tinha, que era o chamado Trivium, tá? Aqui um curso ligado à parte mais da linguagem, né, com matérias como a gramática, a retórica, a dialética, tá? E um outro curso chamado Quadrivium. Aqui o Quadrivium é mais ligado à parte de exatas, né? Com a geometria, aritmética, astronomia e a música, tá? A música também faz parte da exata, né? Por causa da proporção, da melodia, né? O ritmo, enfim, tá? A gente vai ter então o Renascimento urbano também a partir do século XI, né? Volta a se surgir na Europa grandes centros, né, grandes metrópoles, né, em vários países, ali, em várias regiões, né, as pessoas voltam a se concentrar em cidades, o que dá uma impulsão para o comércio, né, e as relações comerciais, tá? E, por último ali, o princípio de autoridade. Essa era uma questão bem marcante da escolástica, né, onde as autoridades, né, intelectuais já estavam consolidadas, digamos assim, e com certeza submissas, né, à Igreja Católica, tá? Então se tinha uma questão muito grande de que se Platão disse, se Aristóteles disse, se Santo Agostinho disse, se os grandes, né, padres da igreja ali argumentaram, é verdade, pronto, acabou, não tem como discutir, tá? O próprio Tomás de Aquino, né, vai se tornar uma grande autoridade nesse período aí, tá? Então esse é o contexto, né, que gira em torno da escolástica. E na sequência, então, nós temos nosso, né, principal filósofo desse período, que é o Tomás de Aquino, tá? Então, o Tomás de Aquino viveu aí no século XIII, tá?
tá? Então bem no meio ali, mais para o final um pouquinho da escolástica, né? Tomás de Aquino vai ter sua principal obra, né, chamada Suma Teológica, tá? Suma seria meio que um resumo, né? Então um resumo da teologia, né? Um resumo teológico, tá? Ele vai ser o representante máximo desse período da escolástica, tá? E ele vai ter sua filosofia que a gente considera como o tomismo, tá? O que vai ser o tomismo, né? Bom, a gente viu, né, no Santo Agostinho a adequação, né, a incorporação que Santo Agostinho realiza da filosofia do Platão dentro dos dogmas da fé cristã. Tá? Agora passou, né, praticamente 1000 anos desde Santo Agostinho. Né? A galera estava um pouco enjoada de tanto Platão ali e há nesse momento a redescoberta dos textos de Aristóteles. Porque desde a queda de Alexandria, né, da queima da biblioteca de Alexandria, acreditou-se, né, que as obras de Aristóteles tinham se perdido no tempo. Então, os europeus, por muito tempo, não tiveram acesso a muitas obras de Aristóteles. Tá? Só que os árabes, né, e sobretudo dois pensadores árabes, né, o Avicena e Averroes, eles resgataram essa obra do Aristóteles, né, e daí lá na escolástica os europeus têm acesso de volta aos textos do Aristóteles a partir das invasões árabes, tá, onde hoje é a Espanha, né, na época considerado ali a Ibéria, né, os mouros, ali há essa volta, esse resgate da filosofia aristotélica pelos árabes, né. Aristóteles, inclusive, vai ser traduzido do árabe para o latim, né, não do grego aí, então bem interessante. E São Tomás de Aquino vai então, né, ler Aristóteles e perceber nesse filósofo aí, né, o valor de sua filosofia e incorporar essa filosofia ao pensamento cristão, tá? Então, o tomismo, né, vai ser a adequação da filosofia aristotélica aos dogmas revelados pela fé cristã a partir do pensamento de Tomás de Aquino, tá? Então, uma cristianização de Aristóteles a gente poderia colocar assim, tá? Então, na sequência também, já vamos fazer aqui mais um exercício, tá? Que coloquei uma citação de Tomás de Aquino com uma questãozinha, né? Diz ali a citação: se é correto que a verdade da fé cristã ultrapassa as capacidades da razão humana, nem por isso os princípios inatos naturalmente à razão podem estar em contradição com esta verdade sobrenatural. Então tem uma relação que o Tomás de Aquino está fazendo nessa citação sobre fé e razão, né? Então, a partir da citação, o que você consegue compreender sobre a relação entre a filosofia e fé dentro do pensamento do Tomás de Aquino? Dá uma relida na citação ali, se quiser pode dar uma pesquisada e tudo mais, dá um tempo para você pensar, responde essa questão para mim e na sequência a gente volta.
Estamos de volta, pessoal. Então, sobre essa questão que nós temos sobre o Tomás de Aquino, claro que a resposta aqui poderia ser pessoal, justamente o que você consegue, entender sobre essa relação entre filosofia e fé no pensamento dele, mas uma resposta possível que a gente poderia colocar, a que eu coloquei aqui foi a seguinte: por ser um filósofo cristão, Tomás defendia a fé como valor supremo. E a razão deveria se submeter aos mandos das revelações divinas, Por mais que a razão, com a lógica, com a dedução, da filosofia ajudasse a entender o mundo, ela não poderia ultrapassar os dogmas, revelados pela fé, tá? Então, submeter aos mandos das revelações divinas. A antropologia filosófica, ou seja, a compreensão filosófica do ser humano, do antropos, o ser humano, deve estar inevitavelmente de acordo com a antropologia teológica, então a compreensão do ser humano a partir de Deus, da religião. E caso contrário, estaria errado. Então, aquele processo que se tinha em Santo Agostinho de conciliar fé e razão também existe em Tomás de Aquino, perfeito? Muito bem, então, seguindo, nós temos o principal conceito de Tomás de Aquino, o principal ponto da filosofia dele, onde ele vai usar a filosofia aristotélica para provar, pela razão, a existência de Deus, o que se coloca aqui como as 5 vias que provam a existência de Deus, tá? Se a gente voltar um pouquinho aqui, até na imagem que eu coloquei do São Tomás de Aquino ali, você pode prestar atenção que ele está ali com a palma da mão estendida, e contando ali, nos dedinhos ali, com o número 5 mostrando. Então, é uma referência a essa ideia, das 5 provas da existência de Deus aí, que o Tomás de Aquino realiza a partir da filosofia de Aristóteles. Então, vamos ver como, ele vai provar a existência de Deus. Primeiro conceito, e um conceito que existia lá na filosofia de Aristóteles, é o conceito do primeiro motor, ou motor primeiro, tá? Ou também você pode encontrar como motor imóvel, tá? O que é essa teoria aí? Ela diz o seguinte, um motor que move, mas não é movido, O que significa dizer isso aí? O mundo, se move, as coisas no universo estão em movimento, tá? E por um princípio lógico, tudo aquilo que se move é porque foi movido por uma coisa anterior a ele, Se você consegue mexer o seu braço, é porque há um movimento nos seus músculos. Se há um movimento nos seus músculos, é porque tem um impulso elétrico, do seu sistema nervoso. Se o seu sistema nervoso realiza esse movimento, é porque houve uma sinapse nos seus neurônios, ou seja, a gente sempre pode ir voltando aos motivos do movimento. E daí, o Aristóteles, lá atrás, já tinha partido do princípio, e se a gente for voltando, nos motivos do movimento, quem causou esses movimentos, a gente não pode ir ao infinito. Em algum momento tem que ter surgido ali o primeiro movimento, Ou seja, um motor que moveu, mas não foi movido, tá? Tomás de Aquino vai olhar para essa teoria do Aristóteles e vai dizer, é isso mesmo, E, inclusive, esse motor é o quê? É Deus, Então, para o Tomás de Aquino, Deus teria dado ali o primeiro, pontapé à existência do mundo, E a partir disso se deu início ao movimento, E foi um baita de um pontapé, porque até hoje as coisas estão aí em movimento no mundo, tá? Então essa seria uma das provas da existência de Deus para Tomás de Aquino, o motor primeiro, tá? Segunda prova, e aqui é a mesma relação lógica da primeira, é a causa eficiente. Nós estudamos, nós revisamos, na verdade, dentro da ética do Aristóteles, a teoria das 4 causas. Tudo que existe no mundo tem 4 causas para Aristóteles. E uma dessas causas é a causa eficiente. Tudo no mundo foi causado por alguma coisa, foi feito por alguma coisa, Ou seja, para o Tomás de Aquino, Deus vai ser aquele que causa, mas não foi causado. Pela mesma lógica do motivo anterior, Nós estamos aqui, enquanto a rede, a teia da vida aí, como se estende, Nós estamos aqui, a causa de nós estarmos aqui, os nossos pais. A causa dos nossos pais, nossos avós. A causa dos nossos avós, bisavós. E podemos ir voltando, também não poderíamos ir ao infinito. Em algum momento tem que ter tido alguma coisa que causou, mas não foi causado, tá? E esse princípio seria, para Tomás de Aquino, também Deus, perfeito? Então essa segunda prova da existência de Deus.
Por terceiro, o terceiro argumento que ele dá é o ser necessário, tá? Onde ele diz ali, ó, enquanto o mundo e os seres são contingentes, sabe o que é contingente? Contingente é aquilo que não é necessário, tá? Que não precisa ser daquele jeito, portanto, que não precisa existir, tá? Então, enquanto o mundo e os seres são contingentes, tá? Deus é o ser necessário. Tá? A lógica que está presente nesse argumento é a seguinte: nós somos seres que não precisamos existir, né? Se amanhã ou depois a humanidade for embora do mundo, ninguém vai sentir saudade. Até porque a única coisa que sente saudade nesse mundo é o ser humano, né? Que consegue sentir saudade. Logo, alguma coisa tem que ser necessária. Essa coisa necessária seria, portanto, Deus. Tá? Na sequência também, um outro argumento ali, né? Aqui o quarto já, né? Estamos já acabando, são os graus de perfeição. Você consegue comparar o jeito de ser das pessoas, de um e de outro, né? Como melhor ou pior, como mais perfeito e menos perfeito. Se você consegue pensar na perfeição, é porque essa perfeição existe. Tá? Então, essa perfeição seria também uma prova da existência de Deus, para o Tomás de Aquino. Tá? Então, se podemos medir os diferentes graus de perfeição, é porque a perfeição em si, né, a perfeição em si mesma existe, tá? E ela só poderia ser, portanto, Deus aí, né, dentro da visão do Tomás de Aquino. Tá? E por último, o último ponto da filosofia aqui dessa teoria do Tomás de Aquino, né, é, inspirado também em Aristóteles, a finalidade do ser. Né? Todo ser que existe no mundo possui uma causa final também para Aristóteles, né? Um motivo de estar ali, um objetivo, né, para existir. Então, em todo ser age rumo à sua finalidade. Logo, deve existir alguma inteligência, né, que regulamente tais finalidades, alguma inteligência que motivou aquilo. Né? A finalidade de uma árvore frutífera é fornecer o fruto. Né? A finalidade dos animais é sobreviver e se reproduzir. Alguém, né, alguma inteligência deve ter determinado essa finalidade. Tá? Então, tal ser só poderia ser Deus. Né? O argumento que o Tomás de Aquino dá é como um arqueiro que lança uma flecha. Os seres que existem nesse mundo são a flecha, né, que rumam com um caminho determinado, já pré-estabelecido. Só quem lançou essa flecha, ou seja, quem, né, deliberou, a inteligência que organizou isso, seria, portanto, Deus. Tá? Então, essas são as 5 vias aí, né, que levam a Deus, ou então que provariam a existência de Deus, segundo o Tomás de Aquino, lembrando, se inspirando na filosofia de Aristóteles. Tá? Isso é bem importante a gente saber. Tá? Para fechar, então, esses argumentos que a gente viu, mais um exercício aqui. Tá? Então, a partir das 5 provas, tá, da existência de Deus formulada pelo Tomás de Aquino, escolha um dos argumentos que a gente viu, tem 5, né? Escolha um deles ali e explique-o com suas palavras, né? Com a sua maneira, né? A maneira que você consegue expressar ali uma dessas 5 provas da existência de Deus. Dá uma pensada aí, anota a sua resposta e depois pode voltar aqui.
Voltamos aqui então, pessoal. Então, né, você deveria escolher um dos argumentos para explicá-lo segundo as suas palavras, né? E como a gente viu, existem aí 5 vias, né, para provar a existência de Deus para o Tomás de Aquino, que seriam justamente a primeira, o motor primeiro, ou então o motor imóvel, né? Deus é aquele que move, mas não é movido. Tá? Segundo, seria a causa eficiente. Tudo que existe tem uma causa, foi causado por alguma coisa, mas Deus é aquele que causou e não foi causado. Tá? Terceiro, o ser necessário. O mundo, os seres que estão aqui não precisariam existir. E se existem é porque são contingentes, não necessários. Então alguma coisa tem que ser necessária. Essa coisa seria Deus. Tá? Por último aqui, aliás, em quarto, né, o grau de perfeição. Se você compara a perfeição entre os seres, é porque a ideia de perfeição, né, existe. Essa ideia de perfeição, o ser mais perfeito seria Deus. Tá? E por último ali a finalidade do ser. Né? Todo ser tem uma finalidade, essa finalidade seria regulamentada pela inteligência divina. Tá? Então esse é os 5 argumentos que você poderia escolher um deles para explicar para a gente aí, perfeito? Então na sequência nós vimos então que Deus, tal qual um arqueiro, né, determina o caminho da flecha até um alvo específico. Tá? Mas isso ocorre de maneira mais exata, a flecha acerta exatamente, né, o ponto do alvo, ou seja, o seu objetivo, a sua finalidade, com seres da natureza, né, com os animais, os demais seres vivos. Com o ser humano é um pouquinho diferente, e aqui sim, né, se aprofundamos na ética, tá? Porque com o ser humano esse fim já não está delimitado por Deus. Não é Deus que lança a nossa flecha. Por quê? Porque nós possuímos o livre-arbítrio. E possuindo o livre-arbítrio, nós teríamos, né, a deliberação, a escolha de lançar a flecha para vários, né, para mais variado caminho aí, inclusive errar o alvo totalmente. Essa é uma liberdade que está presente no ser humano. Nós analisamos o conceito de livre-arbítrio lá no Santo Agostinho e o Tomás de Aquino ainda continua com essa mesma ideia. Né? O livre-arbítrio não é um sinal de falha do ser humano. O livre-arbítrio é um sinal de perfeição, né? De tão perfeito, de tão a sua imagem Deus nos fez, que ele nos deu a liberdade, a possibilidade até de negar ele, se quisermos aí, né? Então é um sinal de perfeição do ser humano, é o poder de escolha, né? A liberdade em si. Tá? Então o livre-arbítrio, né? O São Tomás de Aquino vai se inspirar na ideia do Santo Agostinho, né, de que o mal é um mau uso do livre-arbítrio, ou seja, um afastamento de Deus, ele continua com essa ideia do Santo Agostinho, né, e o mal, portanto, nasce da escolha errada do ser humano, mas é da escolha do ser humano, tá? Não foi Deus que causou aquele mal, mas é o ser humano que escolheu aquilo, tá? Então ele nasce do livre-arbítrio. A finalidade do ser humano é alcançar a felicidade, e a verdadeira felicidade seria aproximar-se de Deus. Aqui, o Tomás de Aquino já insere a ética aristotélica, né? Onde Aristóteles dizia lá, nós vimos isso, né? Que todas as ações humanas visam o bem, visam a felicidade. Tudo que você faz é para buscar a sua felicidade. Nem sempre ela vem, e ela nem sempre vem fruto das suas escolhas, tá? E escolhas que você, às vezes, acabou errando. A mesma coisa São Tomás de Aquino vai dizer. A finalidade do ser humano é a felicidade. Só que a felicidade para o cristão estaria onde? Em Deus, em aproximar-se de Deus, que é a suprema felicidade, né? A salvação, né, da alma, enfim. Tá? Então nós temos uma tendência a nos aproximar, mas as más escolhas, né, as escolhas erradas que tomamos fruto do nosso livre-arbítrio, é um empecilho para essa felicidade. Tá? E seguindo então a causa final do ser humano, né, é justamente se aproximar de Deus. Olha lá. A causa final do ser humano seria aproximar-se de Deus, porque ele seria a verdadeira felicidade. Né? Logo, a felicidade completa, aquela eudaimonia que nós vimos na filosofia aristotélica, seria possível apenas em outro plano, não no nosso, né? Porque no plano terreno só podemos atingir uma felicidade que é imperfeita ou incompleta. Tá? Ela se completaria a partir, né, da subida da alma, enfim, da salvação, né? Enfim. E a virtude, também conceito, né, chave da filosofia aristotélica, né, seria você justamente lapidar cotidianamente nessa filosofia prática de a cada ação, a cada momento você extrair um melhor comportamento.
tá, que você poderia ter. Então, né, lapidar as paixões, os desejos e as vontades individuais em prol de um melhoramento moral, tá? Um melhoramento de caráter também, tá? Inspirado, né, ainda lá na filosofia aristotélica. Tá? Para fechar a nossa aula, tá? Aqui um exercício de complete, tem aqui um parágrafo resumindo um pouquinho da filosofia do Tomás de Aquino, tá? Dê uma lida nele, complete ele com os termos que nós vimos nessa aula, tá? E depois a gente vai voltar aqui para corrigir. Dá uma pensada aí, né? Realiza o exercício e a gente já volta. Estamos de volta aqui então, pessoal, para corrigir esse exercício, né? Nós tínhamos um texto que dizia o seguinte sobre o Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, principal representante da... Qual termo seria aqui? O representante da escolástica, né? Esse período da filosofia do final da Idade Média, o período de redescoberta de Aristóteles, enfim, né?
desenvolve um pensamento profundamente ligado ao a gente acabou de ver, né? Aristóteles, a filosofia aristotélica, né? Vai se inspirar na filosofia aristotélica. Seu papel principal foi de organizar as verdades da religião e de harmonizá-las com a filosofia. Para ele, então, a criada por Deus, a razão criada por Deus e a revelação de Deus, ou seja, a fé, revelação de Deus, não podem entrar, razão e fé não podem entrar em contradição, não podem se contradizer, tá? Porque procedem de um mesmo princípio, procedem de um mesmo Deus, né? Do mesmo princípio aí, tá? Então aqui, corrigindo ali esse exercício, né? Escolástica, Aristóteles, razão, fé e contradição, tá? Fechando nossa aula então, galera, o que nós vimos nessa aula de hoje foi justamente esses pontos principais aqui. Primeiro, o tomismo, que é a filosofia de Tomás de Aquino, que se inspira em Aristóteles para, né, cristianizar o pensamento aristotélico, usar Aristóteles para defender os dogmas da fé cristã. As 5 provas da existência de Deus, né, 5 maneiras de provar a existência de Deus. E a finalidade humana é qual? É aproximar-se de Deus. E Deus seria, portanto, a verdadeira felicidade. Assim alcançaríamos a felicidade, tá? Esses são os pontos principais da nossa aula de hoje, tá? Se tiverem alguma dúvida, perguntem lá no Classroom para os seus professores, estarão muito, né, gostarão de responder com toda certeza, tá? E obrigado por terem acompanhado a aula. Fiquem bem.